Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouco sobre a matriz energética brasileira e do mundo. Vimos então sobre máquinas a vapor e eu quero falar um pouquinho agora sobre como nós produzimos energia tanto a partir dos modelos de máquinas a vapor quanto a partir de outros modelos. É muito fácil no período em que nós vivemos nós apoiarmos ou criminalizarmos alguma coisa de maneira tão simples, tão fácil assim, sem levar em consideração os prós e os contras. Gente, sempre existe dois lados da moeda, que devem ser levados em consideração, certo? Mas vamos lá, não é nosso papel aqui discutir isso. Eu quero falar sobre usinas de energia. Vamos começar falando então sobre a usina de energia hidrelétrica. O principal tipo que nós temos aqui no Brasil, o que gera a maior parte da nossa energia elétrica. A usina hidrelétrica, ela tem como base a força motriz, certo? Que a água tem, ou seja, a queda d'água em grande quantidade, em alta velocidade, gira uma turbina que está ligada a um dínamo. E ele vai produzir, então, energia elétrica, certo? Quando a gente tem, então, esse tipo de fonte de energia, usina de energia, nós temos vantagens e desvantagens, assim como qualquer outra. A usina hidrelétrica, ela, para ser construída, infelizmente ela precisa bloquear um curso de rio, o que vai causar um alagamento em toda aquela área, infelizmente matando quase tudo que tiver ali. Existem programas de resgate de animais e espécies, mas infelizmente não tem como você tirar tudo. Então muitas espécies, animais, vegetais, fungos, bactérias acabam morrendo com o alagamento daquela região por não conseguir fugir a tempo. Um outro problema é quando você bloqueia esse rio, você separa populações de peixes, causando uma possível especiação, certo? Uma outra desvantagem é quando tudo aquilo que morreu ali embaixo se decompõe, libera muito CO2 para a atmosfera. Então é incorreto dizer que as usinas hidrelétricas elas são 100% limpas, elas não são, certo? Porém, a usina hidrelétrica ela tem as suas vantagens sim, mas vamos lá. Dentre as desvantagens ainda posso citar também a limitação. Uma usina hidrelétrica, para ela ser construída, ela precisa contar com um rio que corre, tem vazão suficiente para gerar força motriz, ou seja, uma queda d'água forte o suficiente para gerar eletricidade. Caso contrário, não tem como. E nesse ponto, o Brasil é um país abençoado e muito favorecido. O Brasil pode contar com esse tipo de queda porque nós temos rios gigantes com vazões imensas. Então, assim, outros países não podem contar com isso, certo? Dentre essas desvantagens aí são as principais que nós podemos citar. Agora, as vantagens que nós podemos citar da usina hidrelétrica são, depois de todo esse processo aí, ela é uma fonte de energia renovável, ou seja, ela não acaba, a água não vai acabar, o fluxo daquele rio não vai acabar assim. Então, é uma fonte de energia que não tem fim. Outra coisa, relativamente limpa. Ela não é 100% limpa, mas ela é relativamente limpa quando nós comparamos a outros tipos de energia, como por exemplo a termoelétrica. Ela vai liberar bastante CO2 com o que se decompôs ali no fundo. Porém, depois desse processo, ela não tem mais emissões de gás carbônico, certo? Uma outra vantagem da usina hidrelétrica é a represa que foi formada ali com aquela barragem, ela gera, além de empregos, uma grande área de lazer. Parques ecológicos são construídos próximos dessa represa. Então acaba trazendo muito dinheiro para o país com turismo e ecoturismo, certo? Pelas áreas de lazer que são construídas próximas daquela região. Infelizmente, aos custos da mudança do curso de um rio, às vezes cidades mais para frente ali que dependiam daquele rio, agora vão sofrer um remanejamento. Então, como eu estou falando, tem vantagens e desvantagens. A cidade que antes estava aqui precisa agora ser, entre aspas, reconstruída em outro lugar. Espécies morrem, tem o ponto positivo, tem o ponto negativo, nós temos que levar tudo isso em consideração. Todos nós precisamos de energia elétrica. A energia elétrica literalmente salva vidas. Então, antes de criminalizarmos a forma de produção, a gente tem que parar para pensar quantas vidas são salvas pelo simples fato daquele vilarejo lá longe conseguir
ter acesso a esse tipo de benefício que é a energia elétrica. Vamos lá, próximo tipo de energia, a usina termoelétrica. A usina termoelétrica, o nome já fala, termo, então estamos falando de temperatura. Nós temos variações diferentes de usinas termoelétricas, mas eu vou falar o padrão principal. A usina termoelétrica, então, ela tem como fonte de energia o calor gerado pela queima de algum tipo de combustível. Essa é a termoelétrica clássica. Geralmente nós queimamos carvão mineral ou petróleo, que vai então, assim como o modelo das máquinas térmicas, fazer com que a água ferva, gerando então pressão suficiente para girar a turbina que vai estar ligada ao dínamo, gerando energia elétrica. As grandes vantagens da usina termoelétrica é justamente a gente pensar que ela pode ser construída em praticamente qualquer lugar, uma vez que ela não depende de queda d'água, ela não depende de relevo, ela não depende de nada disso. É barato, nós conseguimos matéria-prima para queimar ali, carvão mineral e petróleo é relativamente barato de se conseguir e muito abundante no nosso planeta, principalmente o carvão mineral, certo? Então, ela é barata, eficiente, pode ser construída em qualquer lugar, porém, infelizmente, é o tipo mais poluente que nós temos de geração de energia. A queima do petróleo, a queima do carvão mineral libera muitos gases carbônicos e gases que contribuem para o efeito estufa e chuvas ácidas para a atmosfera. Então a queima do carvão e do petróleo deve começar a ser repensada como uma fonte de energia. Repito, os dois lados da moeda devem ser levados em consideração. Alguns países necessitam desse tipo. O segundo maior tipo de usina que nós temos aqui no Brasil, certo, em questão de quantidade de geração de energia, são as usinas termoelétricas. Algo que precisa ser pensado, mas ainda é necessário. Como eu falei, tem uns tipos diferentes de usinas termoelétricas. Utilizando o mesmo princípio do calor, nós temos a usina geotérmica, que usa o calor da Terra, em regiões em que a crosta é mais fina, e usa o calor do magma para ferver a água. Certo? E nós temos também a usina nuclear, que usa o mesmo princípio, a única diferença é que aqui você não está queimando nem petróleo nem carvão mineral. Você está usando material radioativo, geralmente urânio ou plutônio enriquecido, para ferver essa água. O grande problema da usina geotérmica é só dá para ser construído onde tem condições ambientais para isso acontecer. Só dá para você construir onde a crosta é fina e você pode aproveitar o calor da Terra. E são regiões muito específicas do planeta que dá para fazer isso. Já a usina nuclear é um tipo de energia extremamente eficiente, relativamente barato, certo? E tem um problema que a gente tem que levar em consideração. Em casos de acidentes, é o tipo mais danoso que tem. E também o fato de que países que desenvolvem nuclearmente para a produção de energia abrem pressuposto também para desenvolver poderio bélico nuclear. O Brasil é um dos países que assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Nós só temos as duas usinas nucleares aqui, né, a Angra 1 e 2, mas vários outros países também não se desenvolvem nuclearmente por causa de tratados ou por medo da utilização da usina. Mas ela é extremamente eficiente, ela é bastante limpa. Infelizmente, ela não é renovável, uma vez que o urânio e o plutônio, quando eles começam a decair, eles perdem parte da sua vantagem térmica, né? E aí ele precisa ser estocado. E a gente geralmente estoca isso dentro de montanhas, certo? Bem profundamente, onde não há risco caso aquilo ali venha vazar. Mas é um tipo de energia que deve ser mais explorado. Por conta de acidentes que nós já tivemos aí no passado, como Chernobyl, Fukushima, Bohunice, 3 Mile Island, muitas pessoas têm medo do tipo de energia, a usina nuclear, certo? Desse tipo de produção. Mas é algo que não se deve ter pânico, nem medo. Deve-se ter respeito. O problema maior, muito mais, é a negligência do que a conscientização. Vamos dar continuidade.
Nós temos também a energia eólica, e utiliza então a força do vento para girar essa turbina ligada ao dínamo. A grande vantagem da usina eólica é limpa, extremamente limpa, certo? Ela é eficiente, ela é muito limpa. O grande problema dela, em contrapartida, é o seguinte: não dá para ser construída em qualquer lugar. Você precisa de um local que venta bastante. Caso contrário, é inútil você ter aqueles grandes cataventos que são caríssimos e ainda assim ter uma baixa produção de energia. Geralmente, usinas eólicas são instaladas em regiões litorâneas, onde venta bastante. E ainda assim devem ser levadas em consideração porque elas ocupam muito espaço caso sejam colocadas no litoral mesmo, no solo firme. Existem países que utilizam esse tipo de tecnologia para dentro do mar, o que economiza espaço e aproveita bastante os ventos. Até porque eles também produzem um